vamos lá. Estamos aí na aula 10, Gestão de conflitos e equipes virtuais. Nesse momento, qual é a nossa agenda de trabalho? A gente vai falar sobre a gestão de conflitos em si, que engloba comunicação, negociação, mediação, resolução de problemas e desenvolvimento de habilidades interpessoais. E a gestão de equipes virtuais. As duas coisas estão muito coligadas, por quê? Porque geralmente essa resolução de conflitos envolve muitos mecanismos de comunicação. E isso, sem dúvida nenhuma, é um agente facilitador quando eu penso em trabalhar com equipes virtuais, equipes que estão dispersas geograficamente, em que eu preciso usar mais ainda essa habilidade de comunicação. Vamos falar então sobre gestão de conflitos. Qual a definição para essa gestão de conflitos? A definição é a seguinte: a gestão de conflitos é um campo de prática, de estudo, que se concentra em lidar como resolver e prevenir conflitos, de maneira eficaz. Conflitos podem surgir em várias circunstâncias, incluindo local de trabalho, em contextos familiares. Em todas essas situações, a gestão de conflitos é essencial. Pois bem, e quais as técnicas ou estratégias que eu utilizo para diminuir esses conflitos, para gerenciar conflitos, seja no ambiente de trabalho, acadêmico, familiar e tudo mais? Primeiro, comunicação eficaz. Isso eu posso dizer que é responsável por praticamente mais de 80% de toda essa esfera que a gente fala da gestão de conflitos. Depois, negociação e mediação. Quando a comunicação falha, eu preciso partir para essa negociação e mediar algum conflito que tenha surgido ou que esteja prestes a surgir. Em seguida, resolução de problemas e, ao final, a melhoria das habilidades interpessoais. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, comunicação eficaz. O que é uma comunicação eficaz? A definição aqui diz o seguinte, olha, que a comunicação eficaz ela é fundamental na gestão de conflitos. Isso envolve expressar suas preocupações, expectativas de maneira direta, ouvindo ativamente e tentando entender a perspectiva do outro lado. Então, o que isso significa? Significa fazer uma ponte entre quem está falando, quem está ouvindo, de forma que esse tráfego de informações seja claro. Um exemplo de como fazer isso, utilizando uma técnica que a gente chama de 5W2H. Isso ajuda muito. Como funciona essa técnica? Toda vez que você tiver que se comunicar, seja através de e-mail, principalmente através de e-mail, porque é um tipo de comunicação que fica documentada, ou através de aplicativos de mensagens, ou esse tipo de coisa, ou mesmo verbalmente. Pense nessa sigla do 5W2H. Esse 5W significa o seguinte: o que, porquê, quem, quanto, como, quando e onde. Parece exagerado, mas funciona assim. Imagine que você vai conversar com alguém e vai marcar, por exemplo, hoje um happy hour lá com seu amigo. Olha, vamos se encontrar para um happy hour, para comemorar o nosso projeto que foi finalizado. Joia. Então, o que nós estamos combinando? Estamos combinando um happy hour. Parece simples? Parece e é. Mas isso já deixa claro para ele que você não vai para a praia, que você não vai comemorar isso perto do viaduto, que você não vai numa pracinha, vai comemorar um happy hour. Então você já está dizendo o que vai ser feito, beleza? Por que vai ser isso? Olha, nós vamos comemorar porque o projeto que eu estava trabalhando foi concluído com sucesso. Então ele está sabendo o motivo. Caso alguém pergunte, rapaz, você vai se encontrar com ele por quê? Olha, porque ele está comemorando lá um projeto que finalizou. Percebam que isso vai ficando cada vez mais transparente. E quem vai para esse encontro? Ele me chamou e chamou mais 2 amigos nossos que estavam trabalhando com ele. Então vamos ser lá em 4 pessoas que vamos comemorar. Ok, então já sei quem vai participar. Aonde vai ser isso? No meio da comunicação, surgiu o nome de um restaurante que vocês gostam, que já conhecem e tudo mais. Perfeito, vai ser nesse restaurante. Porque se mais alguém ver essa mensagem, não vai ficar perguntando, vai ser quando? Vai ser aonde? Já está especificado. E a próxima é quando? Quando? Então vai ser hoje às 20 horas. Perfeito. Em seguida vem o como e o quanto. Porque em inglês, esses 5 W, ele significa todos que começam com W, What, where, why, who, e when. E os 2 H é how e how much, que é como e quanto. Então vai perguntar como vai ser isso daí.
olha, nós vamos todos para lá, a gente se encontra lá. Então, eu estou explicando como vai ser. Ah, você vai passar aqui em casa? Não, já te expliquei, amigo. Vai todo mundo e a gente vai se encontrar lá. Perfeito, facilitou. Quanto vai ser? Olha, o custo lá por cabeça, costuma ser aí R$ 50 mais ou menos, a gente só vai ficar um pouquinho e vai embora. Pronto, então já vou preparado para o quanto eu vou gastar. Perfeito. Se isso funcionou para um evento social, para uma comemoração social, imagina para uma reunião de negócios, para marcar um evento, um projeto, né? Principalmente uma reunião. Olha, vai ter uma reunião, né? O que vai ser? Reunião de negócios. Por quê? Por causa disso. Onde vai ser? Na sala tal, horário tal. Então já deixa tudo isso bem definido, ok? Esse é um exemplo aí de comunicação eficaz. E a negociação e mediação, quando ela acontece aí? Ela é muitas vezes necessária para resolver conflitos. Foi aquilo que eu falei, quando a comunicação não for efetiva, pode ser que eu precise negociar e mediar. Então ela vai ser necessária aí, geralmente, quando alguma coisa está em disputa, né? Seja um horário, um valor, né? Um conceito, ou até mesmo pode ser que as pessoas não se entenderam muito bem, estão em disputas aí para saber, né, quem está dizendo tal coisa, isso precisa ser mediado e esclarecido, ok? Como que eu negocio isso? Geralmente tentando entender o contexto, né, de como essa comunicação falhou e o que foi que cada uma das partes entendeu dessa comunicação. Pode ser que cada uma delas tenha uma visão, né, totalmente dispar um do outro do que foi comunicado. Pode ter havido simplesmente um erro de comunicação e cada um está tendo o seu ponto de vista de uma coisa que é única, certo? Um exemplo disso, quando a gente monta uma equipe de trabalho e bota ali um calendário de trabalho para cada um deles. Pode acontecer que alguém esteja sobrecarregado ou não. Vou dar um exemplo aqui, olha. Um exemplo de mediação. Esse balanceamento de carga de trabalho. Geralmente, quando a gente pega lá os recursos para trabalhar, no desenvolvimento de um sistema, por exemplo, cada um tem a sua função. Eu peguei esse exemplozinho, que ele mostra aí um software, que no caso aqui é o Microsoft Project, que ele já tem até alguns botõezinhos para fazer o balanceamento de carga de trabalho. Ele emite um relatório, mostra todos os meus recursos, João, José, Maria, Pedro, e quanto de horas eles estão alocados por cada uma das atividades. Que observando isso, aqueles que estiverem lá em vermelho, eu já sei que eles estão super alocados. O que é um super alocamento? Ele está mais alocado do que os outros. Comparativamente aos outros recursos, ele está muito tempo naquele projeto. Isso pode vir a causar algum problema de comunicação e eu vou ter que mitigar esse problema. Então, existem algumas técnicas. Eu posso fazer o rodízio, né? Pode ser que ele fique super alocado hoje, mas depois eu consigo uma folga para ele. Posso fazer uma redistribuição, de forma que no que ele está fazendo hoje, outra pessoa faça isso, né? E eu passo ele para outra atividade, e com isso diminuo essa carga dele. Posso fazer uma divisão por função, olha, ele é especialista nisso, mas eu tenho outro especialista. Boto os dois, e aí eu reduzo essa carga, porque eu divido o trabalho. Ou então a priorização. Não, esse cara é especialista, então fica mais fácil até conversar com a equipe e falar, olha, como ele é especialista, é por isso que ele está super alocado, porque só ele manja desse negócio, ele que vai ter que executar. Assim que a gente conseguir outra pessoa, né, a gente diminui um pouco a carga dele também, ok? Então essa é uma das formas aí de mitigar isso. A resolução dos problemas. Muitos problemas ele acabam surgindo, é o que está dizendo aqui, devido a problemas que não foram resolvidos por conta da comunicação e que eu também não consegui mitigar isso, né? Que eu não consegui negociar ou ainda não consegui sequer mediar. Então já aconteceu um problema, houve ali um rompimento entre as partes e eu preciso reduzir isso. Um exemplo claro de coisas que acontecem nesse sentido é o alocamento de recursos por data. O que acaba acontecendo? Eu contrato uma equipe, aloco esses recursos, né, que cada um deles eu chamo de recurso, e durante a semana eu distribuo as atividades deles. E por um acaso, um desses recursos não está indo trabalhar nesse horário que foi combinado, porque ele tem um problema ou algo assim, isso acaba realocando os outros ou fazendo com que eles tenham atividades a mais de trabalho. Isso é muito ruim. Qual é o jeito de resolver isso? Um calendário individualizado. Aqui eu tenho um exemplo de um calendário em que eu posso criar um calendário para cada recurso. Pô, Afonso, mas isso é produtivo? É muito produtivo. Se cada recurso tiver o seu calendário, fica muito mais fácil gerenciar a equipe. Eu chego para Pedro e digo, Pedro, durante essa semana nós temos essas atividades para serem desenvolvidas. Quais os seus horários? Não, por mim está tudo ok, meu horário é o comercial padrão.
Perfeito. Posso alocar aqui, Pedro? Olha, verifica essas datas todas. Epa, olha, tem só uma coisa, Afonso. Nesse dia aqui, nessa quinta-feira, vai ser aniversário do meu menino, vai ter uma festinha na escola e tal. Então, na quinta-feira pela manhã eu não posso. Perfeito. Vou lá, marco essa quinta-feira, libero ele, pego outro recurso e já aviso, olha, tá vendo? Esse aqui é o calendário do Pedro, ó, tem essa vaga de horário. Você pode alocar esse espaço? Ah, perfeito. E assim você monta calendários individualizados e com isso você otimiza a sua estrutura. Isso é fantástico para evitar problemas do tipo, aguardávamos Pedro na quinta pela manhã e ele não veio, né? E ficou a sala desocupada, a solução precisava ser planejada, não foi, né? Então eu não preciso nem comunicar, só olho o calendário, já sei quando cada um está disponível. Isso ajuda bastante. E por fim, desenvolver habilidades interpessoais. Como que se desenvolve essas habilidades interpessoais e quais são? As principais são empatia, assertividade, gestão de estresse, resolução de problemas, né? Empatia é uma coisa que tem tido muita discussão ultimamente, né? A nossa população tem se descoberto um pouco menos empática do que a gente imaginava, e isso tem impactos não só na nossa população, como nas nossas famílias, nas nossas organizações e tudo mais. A prática da empatia só acontece quando a gente tem uma comunicação mais assertiva, quando a gente entende o outro e, principalmente, mesmo quando a gente não entende o outro, entende que o outro tem o seu ponto de vista, né, de uma faceta, de uma coisa que eu não estou vendo. Então, de repente, aquela situação, aquela comunicação que ele leu, né, e ele compreendeu de uma forma, é um direito que ele tem de compreender aquilo. Isso é empatia, é o respeitar o ponto de vista dele. E a assertividade vem junto com essa empatia. Se eu tenho empatia, eu consigo ser mais assertivo com o outro. Eu não vou entrar em embate com ele por conta de um ponto de vista. Pelo contrário, eu vou comunicar com assertividade, né, e com previsibilidade aquilo que eu penso, sinto, o que está acontecendo, para que ele entenda também o meu ponto de vista. E, de repente, a gente pode dirimir nessa situação. Um exemplo disso é a previsibilidade. Existe um roteiro empresarial que agora vem sendo utilizado, que é o tal do plano de previsibilidade. O que é esse plano de previsibilidade? É você, basicamente, chegar para os seus funcionários e fazer isso que eu estava falando do calendário. Olha, criaremos um calendário individualizado. Joia. Cada um de vocês aqui tem que botar as datas em que não vai estar presente, né? Seja por aniversário de familiares, por festa, por consultas médicas, né? Já vamos preencher aqui. Joia. A gente pega esse calendário e deixa ele online. Cada um pode entrar, pode ver o calendário do outro que está trabalhando aqui junto com a gente e pode ver também os dias que não está presente. Perfeito. Isso vai acalmar os ânimos no momento em que eu falo, olha, eu vou precisar de tal recurso para amanhã. Deixa eu ver. Ele, eita, amanhã eu não posso contar com ele porque ele tem uma consulta médica. Então eu já tenho previsibilidade, eu já posso me planejar para outro momento. Porque imagina a seguinte situação, o cidadão tem um problema de saúde, ele está tenso, ele está preocupado com aquilo e tem uma consulta no dia seguinte. E alguém precisa dele para desenvolver uma atividade. Vai entrar em contato com ele, né, com pressa, com urgência, dizendo, olha, não se esqueça que amanhã nós temos uma atividade para desenvolver. E ele está com a cabeça naquele problema de saúde dele, né? Então, a comunicação não vai ser efetiva, a coisa não vai fluir bem, né, e não vai funcionar bem legal. Então, por isso, calendários individualizados, previsibilidade, cada um enxerga ali o calendário do outro, sabe quando eu posso contar com aquele recurso ou não. Previsibilidade funciona para calendários, aptidões, também posso montar uma matriz de conhecimento de cada um dos funcionários para saber sobre as atribuições de cada um dentro da empresa, o que cada um faz ou não faz, né, inclusive o que faz e o que não faz também, né, para saber exatamente como ter previsibilidade sobre quem vai fazer, quando vai fazer e o que pode, o que está ao alcance dessa pessoa fazer. Okay? Então a palavra é previsibilidade. Com isso, a gestão de conflitos, o resumo aqui diz o seguinte, que ela pode melhorar o bem-estar e a produtividade, promover relacionamentos mais fortes e melhorar a compreensão mútua e a cooperação. Tudo isso se resume ao quê? Tudo isso se resume basicamente a você entender o outro, fazer uma leitura da situação e, sobretudo, entender que aquele prisma que ele está observando pode não ser o mesmo que o seu. Utilizando essas ferramentas, você vai ter muito mais assertividade na comunicação. Gestão de equipes virtuais. Então, a gente falou a respeito de comunicação e tudo mais.
Vamos falar agora sobre a gestão das equipes virtuais, com foco em legislação e ética, né? O que são essas equipes virtuais? Hoje, cada vez mais, as equipes estão trabalhando, né, as pessoas estão trabalhando em home office. Geralmente são atividades, principalmente na nossa área de desenvolvimento de sistemas, são pessoas que trabalham em casa, estão associadas a equipes maiores e entregam partes de projeto que se juntam para compor um sistema como um todo. Como gerenciar esse tipo de gente, esse tipo de equipe e esse tipo de formação? Então, a definição de equipes virtuais é essa daqui, olha. Refere-se ao processo de liderar, coordenar e administrar um grupo de indivíduos que estão geograficamente dispersos e que trabalham principalmente através de meios digitais, né? As equipes virtuais podem ser compostas por colaboradores que trabalham em diferentes locais, incluindo escritórios em diferentes cidades ou países, né? E geralmente a partir de casa ou até mesmo enquanto viajam. Hoje cada vez mais é comum você encontrar com alguém, né? Você vai tomar um café ou até mesmo num restaurante, o cara chega lá, abre o computador dele, bota o fone de ouvido e você passa e você já vê que ou ele está desenvolvendo alguma coisa, ou ele está enviando material, ou ele está até mesmo fazendo reuniões, né? Então isso, principalmente após esse período de pandemia muito infeliz que a gente passou, isso se disseminou, essa atividade de home office, e as pessoas estão se distribuindo para entregar o conteúdo do seu trabalho. E como recrutar essas pessoas? Para recrutar uma equipe remota, a gente tem algumas etapas para esse recrutamento que são bem delimitadas, que são basicamente essa daqui, né? Definir o trabalho e o requisito, aí eu vou falar sobre cada uma delas. Divulgar essa vaga, né, como que essa vaga vai funcionar. Fazer uma triagem de candidatos, quais candidatos estão aptos para essa vaga. Entrevistá-los, que geralmente também é uma entrevista remota. Avaliar tecnicamente quais as competências dele. Verificar as referências, né, que referências, qual o portfólio que esse camarada, que esse candidato tem. Ofertar os benefícios e condições do meu trabalho, olha, trabalhando aqui você vai ter esses benefícios. E por fim, o onboard, né, que é o recebimento dessa pessoa na equipe. Então vamos lá. A primeira, definir trabalho e requisito. Se na gestão de projetos eu tenho que fazer uma análise de requisitos da necessidade do meu cliente, quando eu oferto um trabalho é a mesma coisa. Só que ao invés de fazer uma análise, eu estou mostrando para o candidato quais são os requisitos. Então eu digo a ele, olha, para trabalhar nesse projeto você tem que conhecer essa linguagem de programação, você tem que conhecer esse determinado idioma, você tem que ter tanto tempo de experiência nisso, nisso, nisso. Então eu mostro para ele exatamente quais os requisitos. Joia. E tem que deixar claro qual vai ser o trabalho. Olha, o trabalho aqui, né, nosso trabalho é desenvolver sistemas para tal segmento. Pronto. Um exemplo simples, nosso trabalho é desenvolver sistemas para segmento hospitalar. Então nós fazemos o controle de pacientes, prontuários e tudo mais. Não precisa entrar em detalhes para dizer exatamente o que, mas só o segmento para que a pessoa saiba com o que ela vai trabalhar. Em seguida, divulgar a vaga. O que é a divulgação de vaga? Eu vou procurar uma plataforma, existem vários sites de plataformas onde eu vou lá e divulgo as vagas de trabalho, né, para que os candidatos procurem seu emprego online. Também posso divulgar em redes sociais, por contatos de mídia e tudo mais. Então eu posso ir lá e divulgar essa vaga, sempre de forma mais restrita, e deixando uma comunicação, aquilo que a gente viu um pouquinho atrás ali, uma comunicação assertiva, para que quem leia, né, já veja exatamente o que se espera, qual o perfil desejado, né, para que ele já vá para aquela vaga com mais certeza de informação. Aí eu faço a triagem dessas vagas, né? Então recebi os currículos, estou fazendo uma triagem desses candidatos, já vejo aqueles que se aproximam mais e aqueles que são muito díspares, que realmente não se aproximam daquele perfil desejado. Feito isso, vou para a etapa de entrevistas. Existem algumas formas, algumas metodologias para fazer entrevistas, mesmo as entrevistas remotas. Hoje em dia as entrevistas pessoais são recheadas aí de dinâmicas de grupo, de atividades de avaliação psicológica e tudo mais. Essas atividades, essas entrevistas que são feitas de forma remota, geralmente não tem essas etapas, né, de atividades complementares assim, e são mais focadas no tete-a-tete, de perguntas e respostas, para você entender melhor qual que é o perfil desse candidato. É claro que sempre vai haver algum jogo psicológico,
algumas perguntas para entender qual que é o comportamento desse candidato diante de algumas situações. Passada essa etapa da entrevista, vamos para a avaliação técnica. A avaliação técnica ela pode ser feita de duas formas. Pode ser feita através de testes, né? Eu posso pegar esse candidato. Se for um candidato de desenvolvimento de sistemas, eu posso propor a ele, olha, gostaria que você resolvesse tal problema usando tal linguagem de programação. Problema simples, só para eu verificar se ele entende daquela linguagem. Ou eu simplesmente posso conversar com ele, caso eu entenda, que é o próximo passo aqui, que ele já tenha referências. Então, se ele já tem referência de trabalho, de alguns outros trabalhos que ele já realizou, que ele tem um portfólio desses trabalhos, eu posso até pular essa etapa de pedir que ele desenvolva alguma solução. Eu posso apenas pedir quais foram os trabalhos que ele desenvolveu. Então ele vai falar, desenvolvi esse trabalho, conheço essas linguagens, propus tal solução, implementei isso em tal tempo útil. Joia, perfeito. Feito isso, então, é feita a oferta de trabalho. A oferta de trabalho, o que é? Eu mostro quais meus termos e condições para esse candidato, chego a ele e digo, olha, na nossa empresa, né, você vai ter aqui, basicamente, tal salário, esse salário você tem ainda tais benefícios, trabalhando com a gente aqui, você vai fazer parte de um grupo maior, que oferta isso, aquilo. Então, vou mostrar para ele exatamente como vai ser, indicar para ele, principalmente que, dentro desse trabalho, qual o perfil que tem que ser exatamente aquilo que a gente precisa, né? Se é um desenvolvedor, se é um líder de equipe, se é um gestor, né? Para que ele também se encaixe nisso daí. E, finalmente, vem o onboarding, que é receber esse camarada, esse recurso, junto à minha equipe. Então, a equipe fica de prontidão, já sabe que a gente está recebendo um novo recurso, uma nova pessoa para a equipe, faz-se uma reunião de acolhida, né, para ele, onde cada um se apresenta, mostra a sua funcionalidade dentro do projeto, como está trabalhando e tudo mais, o que gosta, o que não gosta, para que também haja, além desse encaixe profissional, um encaixe pessoal também. É importante que cada um diga, olha, eu gosto de esporte, você gosta, eu também gosto, tá, bacana. Então a gente pode trocar figurinhas, né, sobre determinado assunto, para que ele também se engaje com as pessoas e crie ali um clima realmente de uma equipe bem montada. Então é assim que é feita aí essa parte da contratação das equipes virtuais. A gestão eficaz dessas equipes virtuais pode resultar em ambientes altamente produtivos e engajados, que é isso que eu estava falando do onboard. Quando que você engaja alguém? Quando alguém se identifica. Isso é muito importante. Isso é palavra-chave dentro de equipe virtual. Se ele se identificar com a equipe, ele vai estar bem engajado. Se ele se sente meio um peixe fora d'água, se ele acha que aquele time não tem o perfil dele, nem técnico, nem muito pessoal, ele vai estar sempre, né, na margem dessa equipe, isso não vai ser legal, a produtividade pode não ser boa, né, e pode até inclusive ser um risco para o projeto. Pode ser que ele resolva abandonar esse projeto. Então é muito importante essa gestão eficaz aí da equipe remota, para que você possa ter uma comunicação assertiva, saber exatamente o que oferecer, o que ele está esperando e fazer esse engajamento. Pois bem, é isso que a gente tinha para falar nessa aula. Na próxima aula, a gente já vai falar sobre os escritórios de gestão e sobre o portfólio de projetos, um grupo de projetos que a gente agrupa todos, né, e cria aí a nossa propaganda do que a gente está ofertando. Ok? Até a próxima aula.